não vem diretamente a mim, e aí eu preciso estar atento. A Bíblia diz, o salmista Davi diz, de manhã eu oro e depois eu vou ficar vigiando. Quer dizer, você ora, pede a oportunidade e depois fica vigiando para saber como ela vem. Então ela pode vir de uma maneira não direta. Lembra de Davi? Davi era um pastor de ovelha. Davi não ia para a guerra, Davi não lutava, e Davi pegou lá uns pãezinhos, uma garrafa d'água e foi levar para os seus irmãos no campo de batalha. E lá no campo de batalha, ele está passando num grupo de pessoas, num grupo de soldado, e ele escuta uma oportunidade através da conversa daqueles soldados. Aqueles soldados estão conversando mais ou menos o seguinte: você viu o decreto do rei? Você viu o que o rei falou? Aquele que vencer esse gigante, a sua casa vai ser isenta de imposto e ainda vai receber a sua filha. Opa, Davi, a oportunidade não veio para ele. Estava ali a oportunidade, mas ele atento, ele parou e disse, o que vocês estão conversando? Qual é o assunto? É verdade, isso é. Então, a oportunidade não veio diretamente para ele. Às vezes, a oportunidade ela vem com uma cara feia. Às vezes a tua oportunidade parece que é algo ruim, no caso de Jó. Oportunidade na vida de Jó era de crescimento, de um conhecimento como nunca mais houve diante de Deus. Ele fala isso no final do seu livro. Então a oportunidade vem, às vezes, vestido de uma cara não agradável. Às vezes a oportunidade vem não diretamente a você. E às vezes a oportunidade vem diretamente a você. Agora eu quero falar como a gente vai aproveitar as oportunidades. Livro de Reis, estão comigo, se o pessoal da mídia quiser botar ali, né, para o pessoal acompanhar, outros com a Bíblia, outros com o celular, não tem problema nenhum. Diz assim, e Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor tinha dado grandes livramento aos assírios. E era este varão homem valoroso, porém com lepra. E saíram as tropas da Síria da terra de Israel e levaram uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, a menina, né? Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. E então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. E então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Você pode sentar ou larga a tua Bíblia. Vamos dar uma salva de palma por essa palavra, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, hoje você tem a grande oportunidade. Você está no lugar certo. Você, como disse o Mauro, você está num dos melhores lugares do mundo nessa manhã. Veja, eu falei de 3 formas que ela pode vir para você, e agora eu quero falar para você como que você vai agarrar ela, como que você vai pegar a tua oportunidade. Qual é a oportunidade que você deseja nessa manhã? Em primeiro lugar, olhando para esse texto, para mim agarrar, para mim pegar a minha oportunidade, eu preciso ter os meus ouvidos abertos. Minha oração nessa manhã é que Deus abra os teus ouvidos, que Deus abra os meus ouvidos para as oportunidades que Deus tem para mim e para você. Você vai encontrar do verso 2 ao verso 5 que nós lemos. Vem essa menina, é levada cativa, essa menina que é uma criada, que é uma empregada da mulher de Naamã. Ela tinha sido levada cativa para a casa de Naamã, e ela está ali nessa família, é uma menina, e essa menina desperta uma fé, desperta algo na vida de Naamã, mas para isso ele precisou abrir os seus ouvidos para aquilo que Deus tinha para fazer
fazer na sua vida. Imagina, querido, para um comandante, para um general de guerra, para um homem que tinha acesso diretamente ao rei, um homem, então, de uma alta patente, para ele receber o seu milagre, ele precisou dar ouvido a uma serva, a uma criada, a uma pessoa simples, a uma empregada que estava cativa na sua casa. Às vezes, querido, Deus tem algo para falar ao nosso coração e às vezes nós não abrimos os nossos ouvidos, às vezes os nossos ouvidos estão fechados para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Estou falando dos ouvidos espirituais. Estou falando daquilo que é pelo Espírito, daquilo que é uma ação de Deus, o mover de Deus na nossa vida. Às vezes a gente diz, Deus não fala comigo, não tem ouvido a voz de Deus. Deus sempre está falando, Deus sempre está nos orientando. O problema está em nós e não em Deus. Deus nunca deixou de falar. E ele precisou, então, dar ouvido, abrir o seu ouvido, a oportunidade que Deus tinha para ele. Ele precisou escutar o conselho de uma criada. Já imaginou se ele pensasse com ele, não, quem é essa menina para me dar um conselho desse? Não vou ouvir. Às vezes Deus vai usar coisas simples, maneiras simples, pessoas simples que você pode pensar com você. Não, mas tem gente mais qualificada, tem gente com outro jeito para fazer, mas quando você é sensível, por isso que a Bíblia diz, se hoje você ouvires a voz de Deus, era esse o texto que eu estava procurando, tá? Não endureça o teu coração. Se hoje Deus falou com você, Deus está falando com você, através do louvor, de um testemunho, de uma oração, abra o teu ouvido. Deus, eu quero te ouvir na realidade. A minha oportunidade está em aprender a ouvir o Senhor Deus falar ao meu coração. Amém, queridos? Segundo lugar, para a gente aproveitar, pegar a nossa oportunidade, nós precisamos abrir a nossa boca. Veja aí o que está no verso de número 5. É impressionante. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e eu enviarei carta ao rei de Israel. E foi ele e tomou, até do 2 ao 5, na verdade, né? Ele entendeu, ele acreditou na palavra daquela menina, mas Naamã não podia sair sozinho até Israel, ele precisava do respaldo, da permissão do seu rei, e por isso ele foi falar ao seu rei, por isso ele abriu a sua boca, ele compartilhou, ele falou com o rei. Às vezes nós ouvimos a Deus, mas nós já saímos fazendo coisas erradas. Se ele ouve a menina, ouve Deus falando no seu coração, abre seu ouvido, mas se ele sai ante uma atitude, sem conversar com o rei, que era superior a ele, e de qualquer forma, ele já estaria agindo erradamente. As coisas de Deus, elas caminham, elas fluem numa graça de Deus, a palavra de Deus vai se fechando, você vai ouvindo, você vai compreendendo, você vai obedecendo, fazendo o que tem que fazer, e a graça de Deus, o amor de Deus vai realizando. Já pensou, querido, se ele sai de qualquer jeito, ele precisou abrir a sua boca, ele precisou pedir ajuda para o rei. Às vezes a oportunidade vem até você, mas você não abre a boca, você não corre atrás, você não diz, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda. Às vezes somos arrogantes e às vezes excesso, de vergonha em não abrir a boca para pedir ajuda. Jesus, muitas das vezes, ele olhava para as pessoas e ele perguntava, você quer ser curado? A pessoa precisava falar, a pessoa precisava abrir a sua boca, dizer, eu quero. E é isso que nós precisamos fazer. A palavra do Senhor diz, Paulo na sua carta diz, se com a tua boca você confessar a respeito da salvação, então você será salvo. Veja, é a boca, precisa confessar, precisamos abrir a nossa boca e falar, clamar a Deus, pedir a Deus e pedir ajuda quando for necessário. A oportunidade vem, querido, Deus nos concede ela, mas nós precisamos estar atentos a essas coisas.
Agora, segundo lugar, e eu quero me deter um pouquinho mais nessa, porque eu creio que aqui nós como igreja, nós temos parado aqui. Terceiro lugar, para você aproveitar a oportunidade, você precisa abrir a tua mente. A tua mente, verso 10 ao 12, e nós fomos até o 5, mas agora vá do verso 10 ao verso 12 comigo. Então, agora deixa eu colocar você mais no texto aqui. Ele, um comandante, um general, um homem de uma alta posição, ele recebeu o conselho, ele ouviu o conselho, e ele vai agora até Eliseu, e agora veja o que acontece. E então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne se tornará purificada. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, e ele pôr-se-á em pé, e invocará o nome do seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar da lepra, e ela restaurará. Não são porventuras Abana e Eufrades rios em Damasco melhores do que essas águas? Veja. Ele está com a sua mente fechada, ele não estava conseguindo abrir a sua mente para aquilo que Deus estava querendo fazer. Ele tinha um preconceito, ele tinha algo estabelecido na sua vida. Não, eu vou chegar lá e como eu sou um homem importante, o profeta vai vir. Essa era o que a mente dele tinha na mente dele. Eu vou até lá, ele vai vir até mim, ele vai passar a mão na lepra, ele vai fazer uma oração por mim, mas o que Deus queria fazer na vida dele não era dessa forma, era de uma outra forma, e ele precisava então abrir a sua mente para aquilo que Deus queria fazer. Dá para você dar um glória a Deus, irmãos? Nós somos muito fechadinhos. E além de sermos fechadinhos, nós queremos fechar Deus, nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa de fósforo. Nós aprendemos que Deus age assim e entendemos que Deus sempre vai agir assim. Não, querido, Deus é o Deus da novidade, Deus é o Deus do novo. Ele pode agir de maneiras diferentes. Amém? Como que nós estamos acostumados com Deus? É a nossa rotina, é o nosso jeito. Viemos para a igreja, oramos, sentamos, fazemos uma abertura, 3 louvor, uma palavra, depois oramos. Esse é o nosso jeito em qual aprendemos, mas precisamos abrir a nossa mente, que podemos chegar aqui um dia pela manhã, não ter louvor, só ter oração aqui nessa igreja, mas tem gente que vai sair daqui dizendo: ah, mas não teve louvor. Ah, mas não teve palavra. Ah, mas não foi assim. E quem disse que tem que ser assim? Quem disse que tem que ser assim? E se Deus quiser fazer diferente? Amém, gente? Temos que abrir a nossa mente. Temos que abrir a nossa inteligência. Nossa, mas Deus poderia ter feito de outra forma. Era o preconceito dele. Era o que ele entendia. Era o que ele conhecia. Eu vou lá, ele vai fazer dessa forma. Não são, porventuras, os rios lá da minha terra muito melhores do que esse? Pode até ser, mas Deus quer usar esse rio. Deus quer usar essa menina. Deus quer usar a pessoa que está do teu lado. Mas tem gente que diz: não, se não for o pastor orar por mim, não funciona. Irmão, funciona tanto, porque quem faz é Deus, não é o pastor. E a pessoa que está do teu lado pode ser usada por Deus, sim. Amém, queridos? Nós precisamos abrir a nossa mente. A oportunidade está aí. Nós precisamos sair desse quadrado em que nos colocaram. Foi colocado isso para nós. Funcionou, amém? Não estou dizendo que não é de Deus. Como é que o evangelho chegou para nós, batistas especialmente? Pessoas com gravata, bonitinho, americano, todo cheio, palavras bonitas, uma retórica perfeita. Amém, glória a Deus, beleza, Deus é bom. Mas Deus também quer usar o simples, aquele que fala comendo o S, não colocando a vírgula. Deus não se limita a isso, irmão. Deus usa qualquer um, Deus usa aquele que Ele escolhe. Ele capacita aquele que Ele escolhe e é da maneira dele. Amém, gente?
Que essa igreja comece a abrir a sua mente. Que o pastor comece a abrir a sua mente. Porque Deus quer fazer coisas novas no nosso meio. Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Abra a tua mente. Abra a tua mente. Fica com a mente aberta. Entenda isso. Aquilo que vier que não é de Deus, jogue fora. Mas fique com a mente aberta, percebendo as atuações de Deus. Olha para a palavra, isso que eu estou falando para você nessa manhã. Já pensou se Davi, querido, vai para aquele campo de concentração, de guerra, com a mente fechada? Ele não ia perceber a oportunidade. Bartimeu, ele não ia perceber a oportunidade. A oportunidade passa por você, a oportunidade Deus te dá todos os dias, mas nós precisamos abrir a nossa mente, dizer: Deus, quem sabe o Senhor está falando comigo, eu não tenho entendido, porque eu entendia, Deus, que tinha que ser dessa forma. Eu aprendi, Deus, que era dessa forma, mas agora, a partir de hoje, eu aprendi que o Senhor pode fazer de uma maneira diferente. O Senhor pode fazer de uma maneira diferente. Deus não se limita. Olha para a Bíblia, irmão. Olha para a Bíblia. Jesus nunca foi fechadinho, querido. É impressionante olhar para a diversidades dos milagres de Jesus. Jesus olha para um cego e diz: você está curado, e está curado. Jesus olha para outro e diz: não, eu vou cuspir no chão e eu vou passar o dedo nos teus olhos e você vai se lavar. Outro processo, não é o mesmo processo. Então nós precisamos abrir a mente. Qual é o processo de Deus na minha vida? Eu quero abrir a minha mente, eu quero abrir meu coração para tudo aquilo que Deus tem para mim, que Deus tem para nós. Ele sai dali, querido, mal educado, né, com um homem de Deus. Ele, né, achava que teria que ser de uma maneira diferente, né, mas Deus estava querendo agir de uma forma diferente na vida dele. Você vai chegar lá, o profeta não vai nem te receber. O profeta não vai nem vir falar com você. Não precisa. O profeta vai mandar um funcionário, um empregado para falar com você. Era a maneira que Deus estava usando para falar com ele. Amém, querido? Qual a maneira que Deus tem falado com você? Qual a maneira? Nós precisamos estar abertos. É num louvor. Por quê? Porque a gente vem para cá e a gente não vai falar comigo. Se tiver esse entusiasmo, já está bom, mas a gente vem para cá. Não, é na palavra. Não, é no louvor. Não, vai ser num testemunho. Querido, eu ouvi testemunho de pessoas que mudaram de vida, de situação, numa vírgula da palavra. Que loucura! O choro pode durar uma noite. Ali tem uma vírgula. Aquele homem entendeu: puxa, minha vida está no tempo do choro, mas tem uma vírgula, tem uma manhã. E ele tomou aquela oportunidade para a sua vida e ele mudou de vida. Amém, querido? Eu quero falar para você nessa manhã que está aqui. Hoje você tem a grande oportunidade da tua vida. Hoje você pode mudar como marido. Hoje você pode mudar como esposa. Hoje, a partir de hoje, você pode mudar teu jeito de ser. Deus está te dando uma oportunidade. Tem pessoas que dizem: não, meu sangue é espanhol, meu sangue é quente, e eu nasci assim e eu vou morrer assim. Olha, Deus está te dando uma oportunidade nessa manhã de mudar isso. Deus está te dando a oportunidade de você hoje, entregar a tua vida a Ele. Hoje, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, Deus quer entrar na tua vida hoje, nessa manhã. Olha que grande oportunidade Deus está te dando nessa manhã. Você não entrou aqui por acaso ou porque você quis vir. Você sabe que foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa manhã. E o Espírito Santo está te dando uma oportunidade nessa manhã, a oportunidade de se reaver com Deus, a oportunidade de voltar para Deus, a oportunidade para dizer: Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração nessa manhã. Essa é a oportunidade da tua vida, da minha vida. Amém, queridos? Eu vou chamar os meus irmãos aí do louvor em nome de Jesus. Que bênção, né? Vai
Vamos passar um pouquinho do horário hoje, 5 minutinhos só, tá? Eu queria que agora a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. Tem um cântico lindo que a gente canta muito aqui, né? Que diz, assim como foi em Pentecostes. Eu pedi, deu certo lá? Vai dar certo? Conhece? Tranquilo? Amém? Glória a Deus. E nós agora queremos orar por você. Deixa eu dar um tchau aqui para os meus amigos que vão ouvir em casa, né? Meu querido, que Deus te abençoe, então. Lembre-se que Deus vai conceder oportunidade para você. Ela vai vir basicamente de 3 formas. Abra teu ouvido, abra tua boca, abra teu coração e agarra essa oportunidade. Abra tua mente para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha aí uma excelente semana em nome de Jesus. Amém?